Pessoal, beleza, vamos começar então agora o nosso trabalho com potência de números racionais. Digo para vocês que é mais fácil do que multiplicação e divisão, tá? É bem mais fácil, tá? Potência, eu imagino que seja mais fácil. Se vocês lembrarem aí quanto é que é a potência dos números aí, vai ficar bem mais fácil. Então ele tem aí a potenciação de números racionais, tá? Essa expressão que está lá, a expressão 3 sobre 7 elevado ao quadrado, representa uma potência na qual a base é 3 sobre 7, é um número racional, tá? E o expoente é 2, que é um número natural. Obtém-se o valor dessa expressão aplicando-se as mesmas regras de sinais verificadas para a potenciação de números inteiros. Diga. Esse capítulo vai ser importante para a prova. Olha, eu não diria, viu? Ô tio, o Ícaro tá doido, tá atrapalhando a aula. Eu colocaria como mais importante. Eu colocaria como mais importante a partir do capítulo 8, tá? Tá, beleza. Beleza? Porque esse capítulo aqui, pessoal, o 6 e o 7 é a revisão do sexto ano. Então, eu vou revisar com vocês aqui, mas sinceramente eu vou utilizar mesmo na prova a partir do capítulo 8, tá? Beleza, então eu tenho aqui a potência dos números racionais. E aí o cara fez o seguinte, presta atenção, não sei se vocês já fizeram isso. Eu tenho 3 sobre 7 está elevado ao quadrado, que é o expoente 2. Isso significa que eu tenho que repetir a base duas vezes. Está aqui, ó, 1, 2. Pelo processo de multiplicação de fração que você já estudou comigo, você multiplica o de cima com o de cima. 3 vezes 3, que está aqui o resultado 9. E o de baixo com o de baixo, 7 vezes 7, está aqui o resultado 49, tá? Se der para simplificar, simplifica. Nesse caso não dá. Então, quando você tem 3 ao quadrado, 3 sobre 7 ao quadrado, basta você fazer 3 ao quadrado e 7 ao quadrado, tá? Olha, perceba que se você fizer 3 ao quadrado, o resultado é 9. Está aqui ele, ó. O 9 está aqui na frente. Se você fizer 7 ao quadrado, dá 49. O resultado está aqui na frente, tá? Então, potência, pessoal, de fração é só você fazer o numerador elevado ao expoente e o denominador elevado a esse expoente. Beleza, aí ele trouxe para ti ainda na página 33, tá? Essa primeira questão aí, faça o que se pede, tá? Isso aqui está na página 33. Faça o que se pede, escolha uma fração positiva para ser a base. Então eu vou escolher uma aqui, uma bem fácil. Vou colocar a fração 1 sobre 2, é a minha fração positiva aí que eu vou utilizar. Aí aqui, escolha um expoente par, vou escolher o expoente 2. Escolha o expoente ímpar, vou escolher o expoente 3, que é ímpar, tá? Agora calcule a potência. Vou calcular a potência dela elevada a 2 e a potência dela elevada a 3. Então vou fazer aqui em cima, 1 sobre 2 elevado a 2. Aí você lembra, pessoal, de cabeça é 1 ao quadrado e 2 ao quadrado. 1 ao quadrado vai dar quanto? 1, que é 1 vezes 1, né? E 2 ao quadrado vai dar 4, que é 2 vezes 2, tá? Então a resposta aqui é 1 sobre 4. E se eu fizer a mesma fração 1 sobre 2, só que agora elevada a 3, então vai ser 1 elevado a 3 e vai ser 2 elevado a 3. 1 elevado a 3, pessoal, é 1 vezes 1 vezes 1. Continua sendo 1. E 2 elevado a 3, pessoal, é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então a resposta aqui é 1 sobre 8. Tá? Então aí na página 33, o comecinho dessa questão é só para você preencher aí esses espaços com uma fração que você escolheu, tá? No item B, escolha uma fração, só que agora ele quer negativa. Eu vou escolher a mesma, só que vou botar negativa, menos 1 sobre 2. Escolha o expoente par, eu vou colocar o mesmo 2. E escolha o expoente ímpar, vou escolher o mesmo 3. A única diferença dessa de baixo para de cima é que ela é negativa, e lá em cima era positiva. Pronto, agora calcule a potência, tá? Vou calcular essa potência, só que agora tem um detalhe, a base é negativa.
Então aqui é menos 1 sobre 2 elevado a 2. Tá? Quando você for fazer isso aí, pessoal, ela vai ficar assim, ó, menos 1 sobre 2 vezes menos 1 sobre 2. A resposta é 1 sobre 4. Só que o sinal, pessoal, menos com menos vai dar o quê? Mais 1 sobre 4, tá? Então, bem aqui o resultado é positivo. Então, a resposta aí do primeiro item aí é mais 1 sobre 4. E quando eu fizer essa potência elevada ao expoente 3, olha o que vai acontecer. Menos 1 sobre 2 elevado a 3. Isso aqui é menos 1 sobre 2 vezes menos 1 sobre 2 vezes menos 1 sobre 2. Eu tenho 3 sinais negativos, pessoal. O que acontece quando eu multiplico sinais numa quantidade ímpar? 3 é ímpar, né? Se eu fizer menos com menos com menos, vai dar o quê? Se eu multiplicar 3 números negativos, o resultado dá menos ou dá mais? Menos. Dá Papai menos. tinha dado uma bugada aqui, eu pensei, eu não tinha entendido de início. Eu conversei com você já há um bom tempo atrás aí, no livro anterior, na primeira avaliação, no começo do ano, que quando você multiplica uma quantidade de sinais ímpar, o resultado é negativo. Se você multiplicar uma quantidade de sinais par, o resultado é positivo. Então, nessa questão, é isso que ele está falando para ti. Se você fizer menos com menos, dá mais, e mais com menos vai dar menos 1 sobre 8. Então, a resposta aqui no último quadradinho é menos 1 sobre 8. Tá? Só esse último aí que eu tenho negativo. E na letra C ele quer que a gente escreva por quê. Aí disse assim, ó, que conclusão é possível registrar em relação ao sinal das potências, comparando os sinais das bases com os expoentes? Aí você completa dizendo assim, ó, está escrito assim, ó, se o expoente for par, a potência é positiva. Se o expoente for impar, a potência é o que, pessoal? Escreva assim, ó, possui o mesmo sinal da base. Por que eu não vou dizer que é negativa? Porque se fosse mais 1 sobre 2 elevado a 3, que é ímpar, ia dar positivo. Tá? Se for menos 1 sobre 3 elevado a ímpar, vai dar menos. Tá? É por isso que a gente tem que dizer que é o mesmo sinal da base. Ele quase enrola a gente agora, mas ele não conseguiu enrolar. Tá? Vai ser negativa sim. Se for negativa a base e o expoente ímpar, então ele vai ser negativo sim, tá? Beleza? Então anote isso aí na sua página 33. Isso aqui é a página 33. Então, se você tem uma base, tá, com um sinal positivo elevado ao expoente ímpar, vai dar positivo. Se você tem uma base negativa elevada ao expoente ímpar, o resultado é negativo. É o mesmo da base, foi o que a gente escreveu aí no item C, lá embaixo. Tio, depois das palavras possui o mesmo. Qual é a palavra que vem? Não consegui entender. Possui o mesmo sinal da base. Possui o mesmo sinal da base. Vamos revisar esse conteúdo, tá, meus amigos? Mas eu não vou pedir ele na prova, beleza? Eu vou começar a cobrar a prova a partir do capítulo 8, que eu diria que é o mais importante pra gente, o 8 e o 9. É quando a gente vai começar a resolver equações. Isso aí, cara, tu tem que terminar o ano sabendo. Mesmo que a gente esteja online aqui, mas tem que saber, pessoal. Equação tem que saber, tá? Gostaria de que vocês estivessem comigo aqui presencial para a gente poder fazer esse trabalho bem bacana. Mas vamos fazer bem bacana, mesmo sendo online, tá? Você ficar na dúvida, vá lá, assista a aula de novo no canal, para não ficar nenhuma dúvida aí na cabeça. Principalmente sobre o capítulo 8. Avancem aí para a página 34. Eu vou avançar aqui, se precisar vocês me avisam aí que a gente volta. Página 34. Esse quadrinho aqui, pessoal, é importante que você lembre dele, tá? Se você não lembrar, a gente vai lembrando agora para você.
Então, na potenciação, isso aqui está na página 34, na potenciação de números racionais, a base e base não nula, tá? Ó, base não nula, tem-se o seguinte, são as regrinhas aí que para você lembrar das potências, tá? Se o expoente for par, a potência é positiva, falamos disso agorinha. Então, eu tenho 1 positivo aqui, 1 sobre 2 elevado a 2, que foi que ele fez? 1 elevado a 2, que é 1, e 2 elevado a 2, que é 4, certo? Ó, se fosse negativo, o resultado final também daria positivo. Então, isso aí a gente acabou de falar. Eu vou marcar com o meu marca-texto aqui, tá? Para você não esquecer. Então, aqui tá, ó, se o expoente for par, a potência é positiva. Segundo, se o expoente for impar, a potência possui o mesmo sinal da base. Falamos disso agora há pouco. Então, se eu tenho uma base positiva e o meu expoente é ímpar, o resultado é positivo. Se eu tenho uma base negativa, como foi o caso dessa aqui, ó, é menos, tá? 2 sobre 3 elevado a 3, que é ímpar. O resultado também deu negativo, tá? Por que dá negativo? Porque ele vai fazer menos com menos que dá mais, com menos que dá menos. São 3 sinais negativos, tá? Assim como se fizesse os 3 positivos, ó, mais com mais dá mais, com mais dá mais. Então dá positivo, quer dizer, é o mesmo sinal da base, tá? Próximo, quando o expoente é zero, o resultado da potência é 1. Isso aqui o teu professor te falou com certeza. Se eu tiver aqui em cima o expoente zero, pessoal, o resultado da minha potência é sempre 1, tá? Então, se aqui em cima for 0, resultado 1. Se aqui em cima for 0, resultado 1, tá? Então, se o expoente for 0, o resultado da potência é 1. O que mais? Toda potência de expoente menos 1, presta atenção, essa aqui é importante. Toda potência de expoente menos 1 é igual ao inverso de sua base. Pessoal, vocês não estudaram ainda expoente negativo. Toda vez que eu tiver um expoente negativo, eu preciso inverter a base. Ó, aqui era menos 1. Aí eu inverti, o 2 estava embaixo veio para cima, o 1 que estava em cima veio para baixo, tá? Quando eu faço a inversão, o 1 que era negativo agora ficou positivo. Então, se você tiver um expoente negativo, ó, menos 1 virou mais 1. Basta inverter a base. Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. Mesma coisa aconteceu nessa, ó, era menos 1 virou 1 positivo, ó, o 2 veio para baixo e o 3 veio para cima, tá? Então, toda vez que eu tenho um expoente negativo, inverte a base. O que mais? Deixa eu ver aqui no último. Se você puder marcar aí no seu marca-texto, potência de expoente inteiro e negativo de número racional diferente de 0 é igual a potência de mesmo expoente inteiro, porém positivo, do inverso desse número. De novo ele fez a inversão, tá? Qual é a diferença desse para o que estava em cima? É que em cima o expoente era menos 1 e aqui pode ser qualquer número, tá? Então, se for negativo, inverte. O de cima vai para baixo, o de baixo vai para cima. E depois você calcula a potência. Nesse caso aqui, o resultado deu 4. Tá? Mesmo caso dessa última aqui, ó, inverte aqui para baixo e aqui para baixo. Esse cara era menos 2, ficou positivo. Aí ele fez 3 ao quadrado 9, 2 ao quadrado 4. Tá? Então, pronto. Quando o expoente for negativo, inverte a base. É isso que eu quero que você lembre aqui desse texto. E dessa daqui também, né, que eu não sei se vocês lembravam, expoente 0, o resultado é 1. Tá? E a gente vai resolver algumas situações quanto a isso agora. Posso passar essa? Estão marcando aí ainda? Todos os pontinhos marcados de verde aqui, vocês marcam aí, quem tiver com marca-texto aí marca, tá? Quem tiver no pontinho verde aí. Aqui embaixo, pessoal, deixa eu só comentar também o que está escrito nesse outro quadrinho aí de observação, que ele está dizendo o seguinte, ó. Aqui eu tinha um número menos 2 no início, ele está elevado ao expoente menos 1, tá? Aí você lembra que a gente acabou de conversar, se o expoente é negativo, tem que inverter a base.
Só que esse cara não tem ninguém embaixo. Como é que eu faço ele virar fração? Coloco o número 1. Quando eu inverter, o 2 veio aqui para baixo e o 1 foi lá para cima, tá? Então, quando você inverte aí, o sinal deixa de ser negativo e vira positivo. Nesse item B, pessoal, esse daí eu não sei se vocês já viram. 0,0001 elevado a menos 1. Primeiro eu vou transformar esse cara para fração. Aí eu preciso contar quantas casas decimais eu tenho após a vírgula. Isso a gente já falou hoje já. Se eu contar aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4. Então embaixo eu vou ter quantos zeros? 1, 2, 3, 4. Tá? Então para fazer esse número virar fração, o número 1 ficou aqui em cima, ó, e embaixo eu preciso colocar 4 zeros, porque eu tenho 4 casas decimais após a vírgula. Beleza, só que ele está com o expoente negativo. Para ele ficar positivo, inverte. Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. E agora o 1 está positivo aqui. Tá? Beleza? Aí ele deu aqui o resultado. Perceba que aqui no final ele ainda fez mais uma coisa, pessoal. Ele pegou o número 10.000 e contou quantos zeros ele tem. São 4. Então ele fez aqui 10 elevado à quarta potência. Tá? Quer dizer que eu multipliquei o 10, ó, 1, 2, 3, 4 vezes. Por isso que isso aqui é 10 elevado à quarta. Tá? O 4 é multiplicado, o 10 é multiplicado 4 vezes para dar 10.000. Tá? Por isso que é 10 elevado à quarta. Beleza, o que mais que eu vou te falar aqui? Aqui embaixo, 1 sobre 25, pessoal. 25 é 5 ao quadrado. Tá? Esse 5 ao quadrado aí, pessoal, esse 2, ele pode ser escrito fora do parênteses. Ó. Se eu colocar um parênteses, eu posso pegar o 2 e colocar aqui em cima. Tá? E se eu trocar o 5 de posição com o 1, o expoente que era positivo vira negativo. Então, pode acontecer as duas formas. Tá? Se você tiver aqui 1 sobre 5, isso aqui está elevado a 2 positivo, quando eu trocar o 5 vier para cima e 1 para baixo, o 2 fica negativo. E vice-versa, eu posso trocar ele para ficar positivo ou trocar para ficar negativo. Tá? Então, isso aí vocês vão enxergar a partir de agora na próxima questão aí. Vamos fazer pelo menos essa primeira aí da página 35. É uma questão agora é com você, mas vocês vão me ajudando a fazer aí, tá? Aqui é página 35. Resolva as potências, pessoal. Como é que resolve essa primeira? Primeiro me diz, vai dar positivo ou vai dar negativo? Positivo. Positivo. Positivo, muito bem, tá? Tá. Então aqui eu vou ter o 2 menos 3 sobre 5 elevado a 2. Já sei que isso aqui vai dar positivo, tá? Então anote lá. Positivo, por que é positivo? Porque aqui em cima o expoente é par. Aí você faz 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25. Beleza, galera? Alguma situação aí, alguma dificuldade nessa? Só fiz a potência do número de cima e a potência do número de baixo. Pronto, e o sinal, claro, né? Na letra B, como já é positivo, continua positivo. E aí eu faço 1 elevado ao quadrado, que é 1 vezes 1 dá 1, e 2 elevado ao quadrado, que é 7 vezes 7, ou 7 elevado ao quadrado, que é 7 vezes 7, né? E aí dá 40 aí, 9. Quem é que me diz a resposta da C? Expoente 0, galera. A resposta é sempre o quê? Não interessa o que tiver aqui dentro, tá? Só não pode ser 0 aqui embaixo, tá? Mas se o 0 for aqui em cima, o resultado é 1. Não importa o que está aqui dentro. Inclusive o sinal também não interessa. Vai dar sempre 1 positivo, tá? Letra D. Olha a letra D. O expoente está negativo. Lembra que tem que inverter, né?
Então vai ficar 1 sobre 8. Como esse 2 era negativo e eu inverti, agora ele fica positivo. E ele, pessoal, fica só no 8, tá? Por enquanto só no 8. Ele era negativo aqui na base, né? Então vai ser 1 sobre 8 ao quadrado. Quanto é 8 ao quadrado? 64, tá? 64, positivo aqui, tá? Agora está elevado ao expoente 2, né? E esse aqui tá negativo, ó, inverte, vai ficar 5 sobre 3 elevado a 2, agora positivo. Aí você faz a potência, 5 ao quadrado 25, 3 ao quadrado 9. Espera aí que eu já vou deixar vocês escreverem. A F, o expoente também é negativo, então inverte, 4 sobre 7 elevado a 3, agora positivo. Vai dar positivo ou vai dar negativo essa, pessoal? Negativo. Vai dar negativo porque o expoente é ímpar. Então aqui vai ser menos 4 elevado a 3, pessoal. 4 elevado a 3 é 4 vezes 4 vezes 4, tá? Mas eu não inverti ainda, né? Desculpa, faltou fazer a inversão aqui. Era 4 sobre 7, tem que inverter. Vai ficar 7 sobre 4. Agora sim. Ó, o 7 foi para cima e o 4 foi aqui para baixo, tá? Faltou eu fazer essa inversão. Agora eu já fiz aí. Beleza, agora vamos resolver. 7 elevado a 3, pessoal, é 7 vezes 7 vezes 7, tá? Isso aí dá 343. Caramba. E 4 ao cubo, que é 4 vezes 4 vezes 4, dá 64. Beleza? Para bem aqui a questão 1. Então, radiciação, pessoal, aí a gente trabalhou, aliás, potenciação, a gente trabalhou a parte de potência envolvendo fração. Fizemos a primeira questão ontem, tá? E aí eu vou continuar contigo a partir da segunda questão. A segunda questão, pessoal, está dizendo lá, calcule as seguintes potências, e aqui ele está trabalhando potência de expoente negativo. Observa que aqui é menos 1, aqui é menos 2, aqui é menos 3 e aqui é menos 4, tá? O que eu quero te dizer, que eu quero te lembrar sobre potência com expoente negativo, pessoal? É que quando você tem uma potência que tem um expoente negativo, você inverte a base. Nós falamos sobre isso ontem, mas eu vou relembrar aqui para ti, tá? Deixa eu só escrever aqui do lado que é a página 35. E aqui, expoente negativo, você tem que fazer o quê? Inverter a base. Quando você inverte a base, pessoal, aí esse expoente fica positivo, certo? Então, ontem a gente conversou sobre isso. Quando a gente falou sobre potência com expoente negativo, você inverte a base. Invertendo a base, ela fica positiva, o expoente fica positivo, tá? Então aqui, para calcular essa potência, primeiro eu vou pegar isso na letra A e vou colocar o número 1 embaixo para que ele vire fração, que aí na forma de fração fica mais fácil de fazer a inversão, tá? E aí eu vou inverter, o 1 vai para cima e o 5 vem aqui para baixo com o expoente 1 agora positivo. Perceba que o expoente, pessoal, ele está junto do número 5. Diferente dessa questão aqui embaixo, que o expoente está fora do parênteses, tá? Isso faz diferença para mim. Se tivesse assim, ó, 5 elevado a menos 1 assim, ó, fora do parênteses, tá? E eu colocasse o número 1 aqui, quando eu invertesse isso aqui, ia ficar 1 sobre 5 desta forma aqui, ó, tá? O 1 agora positivo. Cuidado com esse detalhe, tá, pessoal? Que às vezes isso aí faz uma diferença na resolução. Então aqui ficou o 1 para cima, o 5 embaixo com o seu expoente 1. Como o expoente 1, pessoal, não faz diferença para mim, 5 elevado a 1 é a mesma coisa que 5, então a resposta final aqui dessa questão é 1 sobre 5 e pronto. Não tem nem como simplificar isso daqui, tá? É uma fração unitária, como o numerador é 1, nem adianta a gente querer simplificar, não vai dar para simplificar essa, tá? Então essa aí seria a letra A. Na letra B, eu já tenho a presença do parênteses, eu falei para vocês agora. Parênteses faz diferença, tá? Então na hora de resolver uma questão dessa que tem parênteses, faz a inversão da base e mantém o expoente fora do parênteses, tá? E não troca o sinal, pessoal. O sinal está negativo, ele vai continuar negativo. Só quem troca, quem muda aí de posição é o numerador e o denominador, tá? O sinal não vai ser positivo só porque eu inverti a ordem do numerador e do denominador, tá bom? Continua sendo negativo aí
sua fração. Aí o 3 que está embaixo vem para cima e o 2 que está em cima vem para baixo. Ó. Vai ficar 3 sobre 2 elevado agora ao expoente. Ó. Era negativo, agora ficou positivo. Quando você inverte a base, o expoente fica positivo, tá? Então estava negativo, ficou positivo. E agora eu vou resolver. Você já sabe que expoente negativo, aliás, base negativa aqui, que é menos, o expoente par, o resultado será positivo. A gente já conversou várias vezes sobre isso, tá? Então o resultado vai ser positivo. Aí eu faço 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3 dá 9, e 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2 vai dar 4. E aí eu encerro aqui a minha letra B. Tá? Então ficou assim, 9 sobre 4 positivo. Vamos aqui na letra C, depois eu deixo vocês copiarem. Aqui vai ficar invertendo de novo a base. O 2 vai para cima, o 7 vai para baixo e o 3, que era negativo, agora ficou positivo. Ó. O sinal negativo continua negativo, tá? E aí a gente resolve. Nesse caso, pessoal, o sinal vai ser positivo da resposta. Vai ser positivo ou vai ser negativo, pessoal? Agora eu tenho um expoente ímpar. Quando o expoente é ímpar, você vai fazer... vai ser negativo, tá? Por que é negativo? Porque o sinal de negativo vai aparecer 3 vezes, tá? Aí você faz menos com menos dá mais, com menos dá menos, tá? Por isso que aqui é negativo a resposta. Então, negativo, aí faz 2 elevado a 3, 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2 vezes 2, isso aqui dá 8, tá, pessoal? Então, em cima vai ser 8. E embaixo, 7 elevado a 3, que é 7 vezes 7, que dá 49. 49 vezes 7, que dá 343, tá? Como não dá para simplificar, para bem aqui. E por fim, a letra D. Menos 1 sobre 4 elevado à quarta potência. Então, primeiro, vou inverter a base, era 1 sobre 4, eu percebi que o meu expoente está negativo, então eu preciso inverter a base. Quando eu inverter, vai ficar 4 sobre 1, elevado agora a 4 positivo, tá? O sinal desse resultado, pessoal, vai ser positivo, porque eu tenho uma base negativa e aqui o expoente é par. Eu vou fazer menos com menos, com menos, com menos, 4 vezes. E aí você faz menos com menos dá mais com menos dá menos e menos com menos que dá mais. Por isso que o resultado é positivo, tá? E agora você faz 4 elevado a 4, que dá 256. 4 elevado a 4 é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, tá, pessoal? 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64, vezes 4, 256. E esse 1 que está embaixo, meus amigos, 1 elevado a qualquer expoente vai ser 1, tá? 1 elevado a 4 vai ser 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, vai dar sempre 1, tá? Então embaixo 1, tá? Quando esse denominador for 1, pessoal, você não é obrigado a escrever ele, tá? Então a resposta aqui é 256. Não vou nem colocar o sinal positivo, porque eu também não sou obrigado a colocar sinal positivo, tá? Então resposta final aí, 256. Deixa eu só reduzir aqui, vai ficar 256 sobre 1 e o resultado final 256. Você não precisa nem colocar o sinal positivo, que a gente sabe que não é necessário, tá? Então escreva aí a terceira questão, isso aí na página 35. Deixa eu só copiar para cá para a gente ter uma margem de segurança aí. Então tá aí, página 35. Expoente negativo, você tem que lembrar que a gente tem que inverter a base. Quando inverte a base, ele fica positivo. A terceira, a gente conversou, mas eu não sei se vocês lembram disso. Falamos sobre ela aí também na aula passada, tá? Quando eu tenho um número, pessoal, com zeros do lado direito, por exemplo, 100, ou melhor, 1000, ou sei lá, outro número que tem zeros à direita, eu posso escrever isso aqui usando uma base 10, tá? Eu escrevo 10 e conto quantos zeros tem, 1, 2, 3. E aqui seria um expoente positivo, porque eu estou caminhando aí com zeros para o lado direito, tá? Isso aqui é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10. São 3 números 10, ó. Se eu multiplicar esses 3 10 aqui, o resultado é 1000.
Então, como eu tenho 10 três vezes, isso é 10 elevado à terceira, tá? Isso quando o zero caminhar para a direita, serve para qualquer situação. Se você colocar, por exemplo, aqui um 10, ó, o número 1, aliás, seguido aqui de, deixa eu ver, 7 zeros, isso aqui é 10 elevado a 7, tá? No caso dessa questão, o zero não está caminhando para a direita, ele está caminhando para a esquerda, ó, está indo para o lado esquerdo, certo? Nesses casos aqui, pessoal, quando uma questão pedir para você escrever o número a seguir na forma de potência de base 10, você vai pegar a base 10, vai escrever aí, ó, 10 e vai contar quantos zeros você tem na questão, tá? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, só que como caminhou para a esquerda, menos 3, certo? Na letra B, 10 elevado, aí eu conto quantos zeros, 1, 2, 3, 4, como caminhou para a esquerda, menos 4, se fosse para a direita era positivo, como é para a esquerda, negativo, tá? E aqui vem 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é 10 elevado a menos 6. Tá? Então a terceira questão aí, a resolução dela é essa. Então anote lá. Tá? Então se ele caminhar para a direita, você coloca 10 elevado ao expoente positivo. Tá? 10 elevado ao expoente positivo. Se o zero caminhar para a esquerda, você vai colocar 10 elevado ao expoente negativo, tá? Cuidado com esse detalhe aí dessa questão aí. Você pode passar. Pode passar? Eu vou passar e se precisar, se alguém quiser aí, você vai me chamar, tá? Pra gente voltar. Antes da gente terminar essa página, pessoal, eu queria que vocês avançassem aí, a gente vai voltar, tá? Para essa mesma página. Só para me pegar essa mesma ideia da questão 3, eu queria fazer a questão 1 na página 36. Só avança a página aí, eu não vou corrigir ela toda, tá? Mas eu quero só fazer um detalhe aqui embaixo nessa página. Avancem aí para a página 36, tá? É a questão 1 lá embaixo, só para a gente pegar esse mesmo raciocínio aí dessa questão 3. Página 36, eu quero só escrever uma coisinha aqui, um detalhe aqui nessa questão aqui, ó. Página 36, questão 1, lá embaixo. Só uma coisinha que eu quero colocar aqui, aproveitando o raciocínio que a gente conversou agora há pouco sobre esses zeros aqui embaixo, tá? Aqui na questão 1, só para você escrever aqui do lado, ó, você vai colocar 10 elevado, quantos zeros tem aqui? 2, como está para a esquerda, menos 2, só anote isso aí, tá? E aqui vai ser 10 elevado, aqui só tem um zero, como está para a esquerda, menos 1. Nesse daqui, 10 elevado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como foi para a esquerda, menos 8. E o último, 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. Como está indo para a esquerda, menos 5. Só anote isso aqui na página 36, para a gente usar o raciocínio da questão 3 lá, tá? Só anote isso aí e a gente vai voltar para a página 35. Só para vocês não esquecerem esse detalhe aí, para a gente aproveitar essa informação. Então ficou 10 a menos 2, 10 a menos 1, 10 a menos 8 e 10 a menos 5. Beleza? Anotaram lá? Já anotei. Peraí, que já tá acabando. Tá, então enquanto tu vai anotando aí, vou só explicar de novo essa história aqui, ó. Quando você tem o zero indo para a direita e quando você tem o zero indo para a esquerda, tá? Ó, percebe que aqui, no primeiro caso, o zero está indo para o lado direito, ó, 1, 2, 3. Então aqui é 10 elevado a 3 positivo. Quando o zero vai para a esquerda, ele está no lado esquerdo do 1, ó, ele está indo 1, 2, 3 para a esquerda. Então aqui é 10 elevado a menos 3, tá? Isso só serve, essa representação só serve quando o número que está trabalhando aqui é o 1 e o 0, tá? É o 1 seguido de zeros. Nesse caso aqui é uma potência de base 10. Eu consigo escrever como potência de base 10, tá? Por isso que nesse caso a gente colocou dessa forma, tá? Já anotei. Beleza, eu vou avançar aqui, vou retornar para a página 34, se precisar me avisa aí que a gente volta aqui. Continuando lá, é a questão 4 da página 34 que faltou. Então está dizendo assim: utilizando seus conhecimentos sobre decomposição, passe as seguintes frações para a forma de potência com expoente negativo.
Ele quer que você escreva essas frações como potência de expoente negativo. Ele quer que o expoente fique negativo, pessoal, tá? Quando a gente começou sobre o expoente negativo, eu falei para você o seguinte: se você tiver uma fração elevada a um expoente que está negativo, se você inverter, nesse caso aí que eu estou fazendo 3 sobre 2, o expoente fica positivo. E o inverso também funciona. Se eu inverter de novo 2 sobre 3, o expoente fica negativo, tá? Beleza? Então, o que a gente tem que fazer para esse expoente 4 bem aqui ficar negativo? É só inverter a base. Aqui ficaria 5 sobre 1 e o 4 que era positivo agora ficou negativo. É só isso, tá? Não use parênteses se o parênteses não estiver aí, pessoal. Se não tiver parênteses, não use, tá? Só se ele já estiver aparecendo para você na questão. Então aqui o 4 estava aqui embaixo, quando eu subi com ele, ele subiu negativo, tá? Eu fiz a inversão, o 1 estava em cima, foi para baixo, o 5 estava embaixo, foi para cima. Quando ele trocou de posição, o expoente que era positivo era mais 4, agora ficou menos 4. No caso do 125 aqui embaixo, meus amigos, eu preciso primeiro descobrir qual é a potência que dá como resultado 125. Alguém sabe qual é o número que multiplicado por ele mesmo aí vai dar 125? Calma. 4? Não, calma. Pessoal, 125, ó, vou fazer aqui do ladinho para ti, é 5 vezes 5, vai dar 25, tá? Vezes 5 é 125. Se ele apareceu 3, entendeu? Se ele apareceu 3 vezes aqui, então é 5 elevado a 3, tá? Então aqui embaixo era 5 elevado a 3. Mas como ele quer um expoente negativo, eu vou subir esse 5 elevado a 3. Ele sobe, fica menos 3 e o 1 desce para cá. Certo aí? Como está 1 embaixo, não precisa escrever, tá, pessoal? Vou até deixar 5 elevado a menos 3, não precisa escrever o 1 embaixo, não. Assim como nessa de cima aqui, podia ficar só 5 elevado a menos 4. Não precisa escrever o 1 embaixo, porque o 1 aí não vai fazer diferença para a gente, tá? Letra C. A letra C vocês sabem. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 100? 10. Quantas vezes eu multiplico 10 para dar 100? 2 vezes, tá? 10 vezes 10. Então aqui é 10 elevado ao quadrado. 10 vezes 10 é 100. Quando eu subir esse cara, ele vai 10 elevado a menos 2 sobre 1. Como eu não preciso escrever esse 1 aí embaixo, fica só 10 elevado a menos 2. E por último, o 8. 10 vai ser 1 sobre 8, pessoal, é 2. 2 vezes 2 aí vai dar 4. Vezes 2 vai dar 8, tá? Como o 2 apareceu 3 vezes, então é 2 elevado a 3. Para ele ficar negativo, inverte. O 2 vai para cima. 2 elevado a menos 3 sobre 1. Como não precisa escrever o 1 embaixo, 2 elevado a menos 3, encerra bem aqui a questão. Então anote aí, essa é a questão 4. Página 34. Página 34, questão 4, hein? Pessoal, esse conteúdo de propriedade de potência, ele não vai vir para vocês em prova, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui como é que ele é, mas não se preocupem com esse conteúdo aqui em prova, ok? A propriedade de potência, pessoal, na verdade são 3 propriedades. Essa aqui é a primeira, que está marcada aqui com esse pontinho vermelho. Primeira propriedade de potência. O nome dela é esse aqui, ó. Produto de potência de mesma base. Então o que isso aqui quer dizer? Primeiro, produto. Produto, pessoal, é uma multiplicação, tá? Uma multiplicação de potência, que a gente já está estudando agora. E aqui no final vem um detalhe, é de mesma base. Se é a mesma base, pessoal, as bases têm que ser iguais, tá? Quer ver? Acompanhe esse exemplo aqui embaixo, ó. Tenho 3 sobre 4, é a primeira fração, é a base. E aqui eu tenho 3 sobre 4, é outra fração, também é base, tá? E elas são iguais, tá? Se elas são iguais, cabe dentro dessa primeira regra aí, certo? Então, é uma multiplicação de bases iguais. Bem aqui no meio eu tenho essa multiplicação, ó, tá aqui, ó, vezes. Quando eu tenho essa multiplicação de bases iguais, pessoal, olha o que a gente vai fazer, ó.
Para reduzir um produto de potência de mesma base, ou de bases iguais, tá, a uma só, conserva-se a base e soma-se os expoentes. Vou marcar com o meu marca-texto aqui. Se tu tiver um marca-texto aí, pode marcar o seu também. Bem aqui ele está dizendo que eu tenho que fazer, ó. Se for de mesma base, tá? Se for de mesma base, basta, tá aqui, ó, conservar a base e somar os expoentes. E é isso que a gente vai fazer agora, tá? Então eu vou pegar a minha base, a gente olha a questão, parece que ela é difícil, tá, pessoal? Mas não é. Eu vou pegar a minha base, que é 3 sobre 4, perdão, a fração 3 sobre 4. Como aqui é uma multiplicação, eu conservo 3 sobre 4, tá aqui ela no final, ó. E eu somo os expoentes, ó, 2 mais 3. Tá bem aqui, ó, 2 mais 3 e o resultado 5. Certo? Então, o que a gente faz quando for multiplicação de potência de mesma base? Conserva a base e soma os expoentes, tá? Aqui embaixo eu tinha uma base menos 1 sobre 7, menos 1 sobre 7, bases iguais, ó. E no meio é multiplicação. Então, você mantém a base, tá aqui ela no final, ó, menos 1 sobre 7, não faz nada com a base, não é para resolver ela, tá, pessoal? É só para simplificar o expoente. Aí você vai fazer o primeiro expoente, 7, mais, olha o mais aqui, ó, o segundo expoente, menos 5. Aqui mais com menos deu menos, e 7 menos 5 vai dar esse 2, que está aqui no final. Tá? Eu vou mostrar isso num exemplo daqui a pouco para vocês, mas por enquanto lembrem disso. Se for multiplicação, conserva a base e soma os expoentes. E se for divisão, pessoal, que é o caso 2 aqui embaixo, é a segunda propriedade, na divisão a gente já conversou, ele chama a palavra quociente, ele usa a palavra quociente para divisão, tá? Quociente, ou seja, divisão de potência de mesma base, de bases iguais. O que você vai fazer nesse caso? Vou marcar aqui com o meu marca-texto. Você vai, para reduzir quociente de potência de mesma base, basta conservar a base e subtrair os expoentes. Aqui em cima você somou, aqui embaixo você vai subtrair, tá? Então na multiplicação soma, na divisão subtrai. Como ficaria isso? Olha como é simples, tem uma explicação bem grande aí, pessoal. Mas se você observar bem, ó, aqui era 2 sobre 7, aqui 2 sobre 7. São bases iguais, aqui é divisão. Então basta subtrair os expoentes, ó. 4 menos 2, olha o resultado lá no final, ó. 4 menos 2, 2. Tá? Então, se for multiplicação, soma, se for divisão, subtrai, tá? Tem um outro exemplo aqui embaixo, que era menos 6 com menos 4, né? Como subtrai, o menos 4 ficou menos 6 menos 4, sinais iguais, soma, aqui deu menos 10. Eu vou já fazer um exemplo aí para ficar mais fácil para vocês, tá? E no último caso, que é potência de potência... Tio, Oi. quando for multiplicação, soma, quando for divisão, subtrai. Né? Subtrai. Simples assim, tá? Tá. Beleza? Esse último caso aqui, ele não vai ter várias bases, vai ser só uma base, tá? Aqui é a terceira propriedade, pessoal. Ela é chamada de potência de potência. O que é uma potência de potência? Você já tem um expoente, por exemplo, 5 elevado a 2, e depois esse expoente ficou elevado a um outro expoente. Isso aqui a gente chama de potência de potência. Às vezes até mais de 1, tá, pessoal? Às vezes tu tem um número 5, aí está elevado a 2, aqui a 3, depois a 4, depois a 5. Acontece isso aqui, tá, pessoal? Às vezes aparecem questões isso aí. E o que você tem que fazer quando você tiver mais de um expoente? Ó, aqui ele está elevado a 5, depois elevado a 2. Tá? O que você faz nesse caso? Você multiplica, tá? Você multiplica os expoentes. 5 vezes 2 aqui, 10. Olha lá no final, ó, 10. Tá? Então, assim, apesar de parecer ser um conteúdo extenso, mas ele é bem simples, a resolução dele é bem simples, tá? E como a gente não vai aplicar ele em prova, então a gente vai ver ele aqui como forma de revisão para vocês. Então vamos aqui resolver essa questãozinha agora com você, tá? Só que eu quero reescrever aqui do lado, que a gente já tinha escrito agora há pouco, a gente escreveu já umas respostas aqui, não foi? Aqui ficou 10 elevado a quanto nesse primeiro? Para quem perdeu aí, eu vou até explicar de novo. 10 elevado a quanto nesse primeiro aqui, na página 36?
Bora ver se vocês 10 anotaram. elevado a menos 2. A menos 2. Por que menos 2? Vou explicar de novo. Ó. O zero está indo para a esquerda. São 2 zeros indo para a esquerda. Por isso que é menos 2. E aqui, 10 elevado a menos 1. Ó. Eu só tenho um zero indo para a esquerda aqui. Por isso que é menos 1. E aqui, 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menos 8. E no último, Menos 5. 10 elevado a menos 5. 10 elevado a menos 5. Então vamos ver se a gente acha esses números aqui, ó, nessas situações aqui, tá? Então aqui eu tenho uma multiplicação, aqui eu tenho uma divisão, aqui eu tenho potência de potência, tá? E aqui embaixo eu tenho uma multiplicação e uma divisão. Bora ver o que a gente faz com cada caso disso. Vou começar a primeira aí, tá? Vou fazer de vermelho a primeira. Então, nessa primeira, pessoal, a primeira base não tem expoente. Se não tem, você sabe que o expoente é 1. E como aqui no meio é uma multiplicação, então você tem que fazer o que? Soma. Então aqui vai ficar 0,1 elevado a 1 mais 4. Eu peguei esse 1, por causa da multiplicação eu somei com 4 aqui. 1 mais 4 vai ser 0,1 elevado a 5. Tá? Só que 0,1... Ah, tá. Agora entendi, tio. Melhorou agora, né? Às vezes fica melhor depois que a gente faz o exemplo aí, tá? Como aqui é 0,1, pessoal, 0,1 elevado a 5 que tá aí, eu tenho que resolver esse cara bem aqui. 0,1 a gente fez agorinha. Quantos zeros tem para a esquerda? 1. Então vai ser 10 elevado a menos 1, só que ele estava elevado a 5. Ó. Esse 5 é o mesmo que está aqui fora, tá? E lá naquele caso, na terceira propriedade, diz que quando você tem dois expoentes, você tem que multiplicar os dois expoentes. Então, se você multiplicar 10 a menos 1, menos 1 vezes 5 vai dar menos 5. Então, aqui é 10 elevado a menos 5. Tá? Se é menos 5, meus amigos, eu vou procurar qual é a opção onde eu tenho 10 a menos 5. Na última lá, ó, eu tenho 10 a menos 5, tá? Então, eu vou escrever aqui na última a letra A. A letra A que eu resolvi foi que deu 10 a menos 5. Beleza? Ou mais ou menos? Mas volto a dizer, pessoal, não se preocupe com esse conteúdo que ele não vem em prova para você, tá? A gente está só fazendo a revisão aqui. Finalzinho dessa questão aí da letra A, né, que vira 10, 5, Sim. elevado a menos 5, eu me compliquei um pouco, mas eu entendi agora. Ah, beleza. Bom, vamos lá então na letra B. Na letra B está bem fácil aí a letra B. Eu tenho assim, 10 elevado a 4, aí divisão. Na divisão você subtrai. 10 elevado a 4, 10 elevado a 6. Então vai ficar 10 elevado a 4 menos 6. Por que menos, pessoal? Porque aqui no meio é divisão. Quando é divisão você subtrai. Isso é a segunda propriedade. E aí ficou fácil, pessoal. 10 elevado a 4 menos 6, meus amigos. Subtrai e conserva o sinal do maior. Vai dar menos 2. Tá? Então já terminei a letra B. Tem um 10 a menos 2 aqui do lado? É o primeiro aqui, ó. É, primeiro. Pronto. Então já foi. Bora fazer o mais fácil, que é a letra C. Letra C aí, pessoal. Na letra C eu só tenho uma base, que é 10. Ela está elevada a menos 4, que está elevada a menos 2. Quando isso aqui acontece, é potência de potência. Na potência de potência você multiplica. Então aqui vai ficar 10 elevado a menos 4 vezes 2. Isso aqui dá 10 elevado a menos 8. Eu tenho essa opção lá? Tenho. Tem, é a terceira. Então lá eu vou colocar C. Então com certeza a letra D é esta aqui. Tá? Não vou fazer a letra D não, porque ela vai dar uma resposta um pouco maior aí. Como a gente já achou as três outras, a letra D vai ser aquele parêntese que sobrou, 0,1. Ou 10 a menos 1, no caso. Questão 2 aí na página 37. A gente olha para essa questão 2 aí fica, eita, mano, que questão enorme, né? Difícil de resolver. E não é, pessoal. Ele só quer nessa questão que você trabalhe as propriedades de potência, só.
tá? Reduza as expressões a uma potência de única base. Ele não quer que você resolva as potências, tá? É até bom a gente às vezes tomar esse cuidado, pessoal, porque você pega uma questão como essa e tu pensa, então eu vou ter que calcular um monte de potência, e não é. O que a gente vai ter que fazer aqui é mexer só com o expoente, a base vai ser a mesma. Se você prestar atenção aí, a gente trabalhou propriedade de potência e ele disse lá que é de mesma base. Se você olhar, ó, aqui a base é igual, ó, base igual, tá? Aqui só tem uma base, né? Porque é base igual. Todo mundo está com base igual. Então, se a base é tudo igual, eu não preciso calcular essa base. É só simplificar só o expoente. Então, vamos lá. Como é que vai ficar essa questão? Vamos fazer aqui. Primeira questão, eu tenho uma multiplicação. Na multiplicação, aqui no meio, você lembra que eu tenho que somar os expoentes. Então, aqui vai ficar menos 1 sobre 2 elevado ao primeiro expoente 3, multiplicação é mais, e o segundo expoente 4. Somando 3 mais 4, você vai ter 1 sobre 2 elevado a 7. Somente isso, não é para você resolver aí a potência, não, é só para colocar o expoente. Beleza? Então, o que foi que eu fiz nessa? Somei os expoentes, 3 mais 4. Por que eu somei? Porque aqui é multiplicação. Na letra B eu tenho uma divisão. Na divisão você lembra que você subtrai os expoentes. Então, eu vou conservar a base, 3 sobre 4. Vou pegar o primeiro expoente, que é 7. Subtrai. Por que subtrai? Porque aqui no meio está uma divisão. Divisão subtrai. 7 menos 8. Pode falar. Você pode explicar de novo, quando a gente só tem uma potência, qual é, se a gente vai dividir ou vai multiplicar? É essa aqui de baixo que tu está falando? Da C? Uhum. Tá, posso explicar ela assim. Então aqui, deixa eu só concluir essa daqui. Então aqui no meio, como essa aqui é divisão, na divisão você subtrai. Por isso que aqui eu coloquei menos, ó, menos, tá? Então subtrai. Então 7 menos 8, pessoal, 7 menos 8 vai dar menos 3 elevado a quarta elevado. 7 menos 8, subtrai e conserva o sinal do maior, vai dar menos 1. Tá? E aí você finaliza a letra B. Como é o caso de quando você tem só uma base, que aqui é menos 0,8. Esse terceiro caso aqui, pessoal, é potência de potência. Quando você tem uma potência de uma potência, você multiplica, tá? Aqui você multiplica. Então você vai fazer 2 vezes 3. Então vai ficar menos 0,8 elevado 2 vezes 3, 6. Beleza? Eu pensava que era mais difícil. Não, é só isso aí. Então aqui ficou, nessa aqui soma. Por que soma? Porque é multiplicação. Nessa aqui subtrai. Por que subtrai? Porque é divisão. E na C multiplica, porque é potência de potência, tá? Sério, cara, vai. Escrevam logo a A, B e a C, que eu vou apagar elas para poder fazer a D, a E e a F, tá? Na letra D, pessoal, eu tenho aqui uma multiplicação, tá? Se é multiplicação, soma. Então vai ficar 4 sobre 9 elevado a menos 2 mais, por que eu fiz mais, pessoal? Porque é multiplicação, tá? Mais 6, tá? Então aqui vai dar 4 sobre 9, menos 2 mais 6, sinal é diferente, subtrai e conserva o sinal do maior. 6 menos 2 dá 4, o sinal do maior é do 6, então vai ficar 4 positivo. Letra E, multiplicação de novo, multiplicação, soma. Eu vou fazer só o expoente, lá na resposta eu boto a base no final, tá? Então aqui vai ficar menos 6 mais menos 1 mais 2. Ó, aqui era mais, porque a multiplicação eu botei mais. E eu só estou calculando o expoente, porque a base vai continuar sendo a mesma, tá? Então aqui vai ficar menos 6, mais com menos, dá menos 1 mais 2. Quanto é que dá menos 6, menos 1 mais 2? Vai dar menos 7 mais menos 5, né? Então aqui dá menos 5.
quer dizer que esse cara vai ficar menos 1 elevado a menos 5. Foi rápido essa, pessoal? Quer que eu faça de novo ou tudo bem? Faz de novo. Fazer de novo aqui, tá? Fazer de novo aqui. Ó, vou trabalhar só com o expoente, porque a base é a mesma, ela vai se repetir até o final. Então vou fazer só o expoente, vou dar um zoom aqui, ó. Primeiro expoente, menos 6. Aí aqui é multiplicação, se a multiplicação é mais. Beleza? Segundo expoente, menos 1. Vou colocar dentro do parênteses para separar o sinal. Multiplicação, mais. E o último expoente, 2. Aí eu fiz assim, menos 6, mais com menos dá menos 1, mais 2. Aí você faz aquele procedimento, sinais diferentes, subtrai, sinais iguais, soma. Quando você calcular isso aqui, menos 1 com menos 2, menos 6 com menos 1 dá menos 7. Menos 7 mais 2 dá menos 5. Esse aqui é o expoente. Aí eu... Oi? Só um pouquinho para cima, as 4, para 4, tá bem também. Tá, aí aqui eu repito a base, que é menos 1 sobre 2, e eleva o expoente que eu calculei agora, que é menos 5. A base é a mesma, tá, pessoal? A base você não vai mexer, a base mantém ela. Isso aqui está na página 37, tá? Esqueci de falar lá no começo, página 37, tá? A última questãozinha aí para finalizar a parte de potência, para a gente começar a raiz quadrada. Eu tenho... Aqui nesse primeiro caso aqui, eu vou fazer só o expoente, tá, pessoal? Porque a base é igual, a base se mantém, então eu não vou nem mexer com a base, para não ficar muito grande a nossa questão. Vou pegar só o expoente, ó. Então aqui eu teria 7, que é o primeiro expoente. Aqui tem uma divisão, é menos 5, 7 menos 5, tá? Aí vezes, e aqui vem, ó, 2 vezes 3, né? Lembra que aqui é 2 vezes 3 porque é potência de potência. Então isso aqui vai dar 6. Como aqui no meio é multiplicação, então aqui vai ser uma soma, né? Então eu teria 7 menos 5, que vai dar 2 mais 6. 2 mais 6 dá quanto? 8. Então eu vou pegar a minha base, que é menos 1 sobre 3, e vou elevar a 8. Olha como essa questão parecia ser muito grande e ficou bem pequena quando a gente resolveu. Tá? Então escreva aí só esse pedacinho aí. Volto a dizer, essa página foi só de revisão, esse conteúdo não vem em prova para vocês, tá? Beleza, vou avançar aqui, se precisar me avisem aí, tá? Posso passar, pessoal? Pode passar, tio. Beleza, vou avançar aqui, se precisar vocês me chamam aí. Pessoal, para concluir o nosso capítulo desse livro aí, que é o capítulo 7, a gente vai falar um pouquinho sobre raiz. Bora ver se dá tempo de concluir hoje, tá? Então, raiz quadrada, pessoal, quando você está trabalhando com fração, tá lá, dizendo assim, você estudou, isso aqui é página 37, página 37. Você estudou que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Por isso que a gente estuda primeiro potência, depois estuda a raiz, tá, pessoal? Tanto para números naturais quanto para números inteiros. Agora resolva as seguintes atividades a seguir para descobrir o modo, que modo a raiz quadrada de um número racional pode ser encontrada. Esse assunto, pessoal, ele não traz nenhum texto explicando sobre raiz. Por que não? Porque é só de revisão, tá? Isso aqui é só revisão. Então, bora relembrar aqui. Primeira questão aí na página 37, calcule as potências. Aí eu tenho 2 sobre 3 elevado a 2. A gente viu agora há pouco que basta você levar esse 2 ao expoente 2, 2 ao quadrado aí vai dar 4, e 3 ao quadrado que vai dar 9, tá? Fizemos isso agora no capítulo anterior. Na letra B o resultado, olha, tá vendo que a base é negativa e o expoente é par, o resultado vai dar o quê? Positivo, tá? Aí você faz 2 ao quadrado, que dá 4, que é 2 vezes 2, né? E 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, que vai dar 9. 0,2 ao quadrado, pessoal, você poderia fazer assim, ó, negativo, né? Se ele é negativo, o expoente é par, o resultado é o quê? Positivo. Esse 0,2 eu poderia escrever assim, ó, 2 sobre 10.
tá? Por que 10, professor? Porque só tem um número após a vírgula, lembra disso? Então ficaria 2 sobre 10, 2 sobre 10 elevado a 2. 2 ao quadrado, 4, e 10 ao quadrado, 100. Tá? Deixe dessa forma aqui. E na letra D, mesma resposta, só que aqui, ó, não está positivo, então vai continuar positivo, 4 sobre 100. É a mesma resposta, tá, pessoal? É a mesma questão, ó. Se você olhar, é a mesma questão, só mudou o sinal. Certo? Então é só para calcular essas potências aí. E aqui embaixo ele perguntou na questão 2. Observe atentamente o resultado obtido na questão anterior. O que você percebeu? Anote suas conclusões. Pessoal, tem mesma questão A é a mesma da B, só que uma positiva e outra negativa. A C é a mesma da D, só que uma positiva e outra negativa. Só que o resultado de todas elas deu positivo. Aí a pergunta que a questão quer saber é: por que todas deram como resultado positivo? Exatamente, tá? Então sempre que o expoente for par, eu posso escrever isso aqui. Sempre que o expoente for par, o resultado será positivo. Então, sempre que o expoente for par, o resultado será positivo. Inclusive se fosse zero, tá? Se for 2 sobre 10 elevado a zero, esse resultado é 1, que também é positivo. E zero é par, tá, pessoal? Não sei se vocês lembram desse detalhe, zero é par. Então, toda vez que o expoente for par, o resultado vai ser positivo. Por isso que todos aí deram resultados positivos. Pode. Beleza. Se precisar, me chamem aí, tá? Na 3, ele tem uma informação aí que é importante. Eu vou usar meu marca-texto aqui para marcar essa informação, tá? Na 3 está dizendo lá: analisa as afirmações e faça o que se pede. Aí ele disse assim, vou pegar meu marca-texto aqui. A raiz quadrada de um número racional não negativo x é um número racional não negativo y. Ele está dizendo que quando você tem uma raiz quadrada de um número positivo, o resultado vai dar um número positivo, tá? Não negativo é positivo ou zero. Quando é elevado ao quadrado, resulta em x. Aí ele disse assim, ó, por exemplo, eu vou fazer um caso aqui. Imagina que você tinha a raiz quadrada do número 4. Imagina que você tinha a raiz quadrada do número 4, a raiz quadrada do número 4. O resultado aqui é 2. Se você pegar o 2 e elevar ao quadrado, ele volta a ser 4, tá? É isso que ele disse no final lá. Quando você pega o resultado e eleva ao quadrado, ele volta a ser o x que estava na raiz lá dentro, tá? Então, se você pode marcar com seu marca-texto, marque essa informação aí. E aqui embaixo também, ó, não existe raiz quadrada de número negativo. Se for possível você marcar essa parte ainda com mais ênfase, marque, tá? Eu vou marcar aqui melhor essa parte aí, ó. Essa parte bem aqui, não existe raiz quadrada de número racional negativo. Se aparecer para ti uma raiz quadrada, por exemplo, de menos 9, você vai dizer que não existe essa raiz dentro desse conjunto que a gente está estudando, tá? Então, por enquanto, saiba disso, não existe raiz quadrada de número negativo. Então, na letra A está dizendo lá: de acordo com o que você estudou até agora, explique por que essas duas afirmações aqui são verdadeiras, estão corretas. Bom, pessoal, a multiplicação, para dar como resultado numa raiz, como eu fiz aqui embaixo, a raiz quadrada de 4 é igual a 2, eu tenho que dizer que, ó, por exemplo, pois 2 vezes 2 é igual a 4. Eu multiplico 2 duas vezes, tá? Mesmo que esse número fosse negativo, pessoal, quando eu multiplicar menos 2 vezes menos 2, também vai dar 4, porque menos com menos dá mais, tá? Então, quer dizer, não tem como eu ter uma raiz quadrada aqui, por exemplo, de menos 4. Vou fazer assim, raiz quadrada de menos 4. Aí o cara pode pensar assim, ah, professor, é menos 2. Aí, porque 2, menos 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Não, pessoal, menos com menos é mais. Percebe que nunca o resultado vai ser menos, tá? Então, o que a gente vai dizer aqui nessa afirmação? Por que essas informações são verdadeiras? Escreva assim, ó, a multiplicação
a multiplicação de dois números de mesmo sinal, podem ser dois positivos ou dois negativos, será sempre positivo. A multiplicação será sempre positiva. Então, quando eu multiplicar dois números de mesmo sinal, ou dois números positivos ou dois números negativos, o resultado vai dar sempre um número positivo, tá? Gente, eu vou mostrar isso para vocês agora na próxima questão. Tem a B, a C, a D, ainda dessa questão 3, tá? Vou passar aqui, mas se precisar, me avisem aí que a gente volta. A questão 3 continua na próxima página, na página 38. Aqui em cima ainda é a questão 3, página 38, tá? Aí ele está dizendo assim: depois de ler as afirmações, Davi elaborou a seguinte explicação. Aí ele colocou aqui para a raiz quadrada de 9 sobre 25. Para encontrar o valor da raiz quadrada de 9 sobre 25, posso analisar o numerador e o denominador separadamente. Olha só o que o Davi falou, importante, hein? Eu posso olhar para o numerador 9 e para o denominador 25 separadamente. Isso não vai interferir em nada quando eu calculo raiz, tá? Raiz quadrada de fração. Desse modo, preciso determinar os números naturais que elevados ao quadrado resultam em 9 e 25. O número natural elevado ao quadrado resulta em 9 é 3 e o que dá 25 é 5. Vamos ver isso. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que quando eu vou calcular uma raiz quadrada, por exemplo, a raiz quadrada de 9 é como se eu tivesse só a raiz quadrada de 9 separada, tá, pessoal? Qual é a raiz quadrada de 9? É 3. Por que é 3? Porque 3 vezes 3 dá 9, certo? Qual é a raiz quadrada de 25? 5. Por que é 5? Porque 5 vezes 5 dá 25. Como eu multipliquei duas vezes 3 vezes 3, então posso colocar ele aqui, ó, 3 ao quadrado e 5 ao quadrado, tá? Então, quando você calcula a raiz quadrada de uma fração, você calcula separadamente, só a raiz quadrada do número de cima e só a raiz quadrada do número de baixo. Olha essa aqui, raiz quadrada de 4 sobre 16, 2, né, desculpa, 2 vezes 2 é 4, e raiz quadrada de 16, 4. E aí se repete isso aqui para frente, ó, 2 ao quadrado, o resultado é 4, e 4 ao quadrado, o resultado é 16, tá? Então tá aí bem simples aí o cálculo da raiz quadrada para esses casos. Na letra D ele está perguntando assim: leia novamente a afirmação do item B, essa informação aqui em cima, tá? E elabora um exemplo. Bom, eu vou fazer um aqui, vou fazer um assim: 16 raiz quadrada de 16 sobre 81. Quanto é a raiz quadrada de 16 sobre 81? Raiz quadrada de 16 é 4, de 81 é 9. Pois 4 sobre 9 ao quadrado vai dar 16 sobre 81. Tá? Então, o cálculo da raiz quadrada é feito separadamente. Primeiro você faz a raiz quadrada do número de cima e depois do de baixo. Mas claro que essa ordem tanto faz. Se você quiser fazer primeiro a raiz quadrada do número de baixo, não vai mudar nada. A resposta vai ficar do mesmo jeito. Nessa página ainda, eu queria que você pegasse seu marca-texto para marcar só uma informaçãozinha lá embaixo da folha, tá? Só para fechar esse raciocínio aí, ó. Aqui embaixo, essa tarja aqui está marcada em amarelo, tá? Para extrair, se você puder marcar aí, para extrair a raiz quadrada exata de uma fração, extrai-se a raiz do numerador primeiro e depois do denominador, tá? Ou seja, do número de cima e do número de baixo, separadamente, tá, pessoal? Primeiro tira a raiz quadrada do número de cima, depois tira a raiz quadrada do número de baixo, como se fossem dois números separados, diferentes, tá? Beleza. E aí tem uma atividadezinha na página 39, que a atividade agora é com você.
ela vai ficar para dever de casa a página 39. Vou anotar aqui, para casa, página 39, 39 e 40. Lembrando que já tem a 14 e a 18. Alguns já me entregaram, mas a maioria não entregou ainda. 14 e 18. E agora eu estou deixando hoje a 39 e a 40. Pode usar. Oi? Já entreguei essa pelo WhatsApp. Você Ah, mandou beleza. até um... Quem já entregou, vou até olhar de novo aqui na lista. Ah, não está aqui minha lista hoje. O que, professor? A página 14 e 18. Quem não entregou, vai fazendo aí para entregar para mim, tá? Para hoje, eu estou deixando a 39 e a 40. Eu vou fazer algumas aqui para te ajudar, tá? Mas, por exemplo, a 2 eu não vou fazer. Nem a 1. Eu acho que eu vou avançar direto para 3. Eu vou passar direto para 3. Tio, Oi. o senhor pode postar essa atividade lá no Classroom? Posso. Eu vou fazer um formulário hoje. Aí tem a 14 a 18, é a atividade 1. A atividade 2 é essa aqui, 39 e 40, tá? Tio, eu já mandei a atividade 1 no seu PV. Beleza, tá bom, tudo bem. Então deixa eu só fazer a leitura aqui da primeira enquanto ainda dá tempo. Primeira, identifique as raízes quadradas que possuem solução, tá? Já vou dizer para ti, qual foi a que eu disse ainda agora que não tem solução? Raiz quadrada de número quê? Negativo. Então essa eu já sei que não vai ter raiz, porque é negativa. Essa eu sei que não tem raiz, porque é negativa, tá? E aí você tem que checar se essa aqui tem raiz, pessoal. 1 sobre 36. 1 tem raiz quadrada? Tem. Raiz quadrada de 1 é 1, pessoal. Basta você pensar num número que multiplicado por ele mesmo dá 1. 36 tem raiz quadrada? Tem. Tem. Raiz quadrada de 36 é quanto? 6. 6. Então essa daqui a raiz seria 1 sobre 6, tá? Se eu fosse calcular a raiz quadrada de 1 sobre 36. Então essa aqui tem raiz quadrada, eu marco. Tá? E aí vocês vão checar as outras aí. Tem que ver essa daqui se tem raiz, essa se tem e essa se tem raiz, tá? A questão 2... Oi? Mas 7 tem raiz. Pois é, isso que eu estou te perguntando. À noite. Tem ou não tem? Acho que não. Tem não. 3 é primo e 7 também é primo, não tem raiz quadrada. E 4 sobre 10? O 4 até tem raiz, mas o 10 não tem. Tá? Então nesse caso, por causa do Como é que a 10... gente vai colocar aqui? Pois é, não marca. Ele só está perguntando se tem raiz. Se não tem, não marca. E a última, a F, tem ou não tem? Tem. Raiz quadrada de 25 ficaria como? Não, calma. 49. Acho que não tem. Tem. De 25 é 5. 5 vezes 5 dá 25. E de 49 é 7. 7 vezes 7, 49. Nossa, eu tava com uma dúvida, 7 vezes 7. Ah, tá. Beleza. Tá, mas aí é para vocês, depois vocês veem aí. Essa daqui vocês vão fazer, tá? A letra B. Qual dessas eu já posso cancelar, dizer que não existe? Qual delas? São duas. A B A B porque é negativa e a E. e a E porque é negativa. As outras vocês vão descobrir aí, tá? Aí aqui é só fazer a raiz quadrada. Essa primeira, ó. Essa primeira é essa, só que é o contrário. A raiz quadrada de 49 é 7, de 25 é 5. Ó. É só isso. Tá? E aí vocês descobrem essas outras raízes aí. Cancela a letra B e a letra E, porque ela é negativa, tá? Você pode dizer assim, ó, não pertence ao conjunto Q. Essa aqui é a mesma coisa, não pertence ao conjunto Q. Beleza? Essa aula vai ficar gravada e vocês podem pegar lá de novo para tirar alguma dúvida, caso fique aí alguma dúvida. Agora deixa eu te explicar sobre essa questão 3. A questão 3, vocês vão ter que fazer o seguinte. Cuidado com a 3, tá? Deixa eu pegar aqui, por exemplo, a letra B para ti. Letra B tem um sinal negativo, mas ele está fora da raiz. Você não tem raiz quadrada quando o sinal negativo está dentro da raiz. Então aqui todas dá para resolver, mesmo estando com sinal negativo, dá para resolver. Aí tu vai dizer, professor, e como que eu vou resolver um negócio desse? Assim, ó, presta atenção. 625, eu vou escrever, se eu tirar a vírgula, ele fica 625 e depois da vírgula tem quantos números? 2. Então embaixo aqui número 100. Lembra que a gente já fez isso?
Tirando a vírgula, eu tenho 625. Como tem depois da vírgula 2 números, então eu uso 100, que tem 2 zeros. Tá? Então ele quer menos a raiz quadrada de 625 sobre 100. Então isso aqui vai dar menos raiz quadrada de 625. Alguém sabe quanto é que dá? Dá 25. E a raiz quadrada de 100? 10. Terminei a letra B. Para todos vocês vão fazer isso, pessoal. Ó, essa aqui é 64 sobre 100. Ó, 2 números após a vírgula. A letra C, 361 sobre 100. Todas vai ser sobre 100. Aqui, menos 16 sobre 100. Letra E, menos 36 sobre 100. E a letra F, 289 sobre 100. É fácil, né? Tá? E aí vocês vão lá e extraem a raiz desse povo todo aí. Liga teu mic, Aldo. Vão anotando aí enquanto eu faço a chamada. Pessoal, aqui a gente encerra o capítulo 7, tá? Com essa atividade. Ficou uma questão de expressões que está na página 41, mas como eu não vou usar esse capítulo na prova, eu vou concluir ele por aqui mesmo e a gente começa o capítulo 8 na próxima aula.